Oi, galerinha do 7º ano. Então, gente, para continuar nossas atividades, sempre tem em mãos os livros, o caderno para fazer a correção da atividade e acompanhar também a explicação dos assuntos, tá certo? Então, vamos fazer a releitura desse texto do Conto A Porta Aberta, respondendo essas questõezinhas aí abaixo. Então, Franto teve um ligeiro arrepio e se virou na direção da sobrinha, com um olhar que pretendia expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta com os olhos estupefatos de horror. Num choque gelado de medo inominável, Franto deu meia volta em seu assento e olhou na mesma direção. Então, qual é a função das palavras destacadas na passagem? Então, o na, o da, o com, um num, um em, um na. Então, ele tem o sentido de especificar o substantivo que vem após essas palavras na frase, ou unir termos estabelecendo uma relação de sentido. Então, vamos pensar. Se não tivesse esse na e nem o da. Franto teve um ligeiro arrepio e se virou direção sobrinha. Então, ele não está especificando substantivo, ele está unindo termos, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Então, essas palavrinhas aqui, elas são chamadas, ou conectivos, são chamadas de preposição. E sem eles também, em um texto, ele não vai ter sentido, certo? No texto, ele não vai ter sentido. Eles não vão variar em singular, feminino, masculino, certo? Alguns deles não variam nem singular nem plural. Então, veja aqui. Letra B. Essas palavras podem ser excluídas sem prejudicar o sentido do texto? Claro que não. Explica a resposta. Com essas palavras, se essas palavras fossem excluídas, a relação de sentido não fica completa. Veja aqui, ó. Esse último. Franto deu meia volta seu assento e olhou na mesma direção. Franto deu meia volta em seu assento e olhou na mesma direção. Veja a diferença que eu li com ele, com as preposições, com essa preposição em e na e sem ela, certo? Então, os termos destacados no trecho acima exercem uma função específica e pertencem à classe de palavras chamada preposição. Então, ela é invariável e liga termos em uma frase, estabelecendo relação de sentido. Então, ele só vai ter sentido se tiver em um texto, em uma frase. E existem as locuções prepositivas. Exemplos aqui. Além de, por meio de, em cima de, em vez de, a fim de, antes de. Então, ainda nesse trecho 1 destacado, observe as palavras num choque gelado. E na, quando ele diz aí, na mesma direção. Então, podemos fazer esse num e na com em mais um dá num. E o artigo definido a no segundo, em mais a que dá na. Então, as preposições podem ter combinações, pode ser combinadas, ou pode haver uma contração, que é a alteração, certo? Então, a combinação é quando eu uno outras palavras e não sofre modificação. Fui ao mercado, que é a mais o, ao. Aonde foi a tarde ontem, que é o a, preposição mais onde, aonde. A contração, ele já sofre modificação. Quando ele diz, ele vendeu a casa no ano passado. No é formado pelo em mais o, que dá nó. Gostei daquele museu. O daquele é formado pelo de mais aquele, que dá daquele. Então, observe estas preposições. É possível dizer qual o sentido dessas preposições quando estão fora de um contexto com, em, de? Não, claro que não, porque elas não expressam sentido, elas têm que estar em um texto, têm que estar em um contexto. Então, as preposições não expressam sentido completo quando elas estão sozinhas, aqui o com, o em, o de. Só é possível saber quando ele estiver em um contexto, certo? Então, observem aqui.
Observem lá na página 30, aí vocês vão passar lá para a página 31. Vocês vão responder essa terceira questão, certo? Somente essa terceira questão. Copia a pergunta e as perguntinhas da letra A, B, C e D. Observe a tira e responda as questões. O que você tem para pulgas? Que tal um cachorro? Então, você vai responder letra A, B, C, D e E. Mas observem esse quadro aqui na relação de sentido que elas podem ter. Elas só vão ter as preposições se tiver em um contexto ou numa frase. Olha qual relação de sentido de causa. Ela ganhou o prêmio por merecimento. Por que ela mereceu? O por, preposição. Companhia, viajei com minha família. Eu viajei em companhia da minha família. Os políticos foram para Brasília. É o destino dos políticos para Brasília. Instrumento, cortou o papel com tesoura. Qual foi o instrumento utilizado por ele para cortar o papel com a tesoura? De lugar. Vou ficar em casa. Qual lugar que eu vou ficar? Em casa. A matéria, meu pai comprou um anel de ouro. Não foi de prata, foi de ouro. Meio, fui de trem. Qual foi o meio que você viajou? De trem, de carro, de moto. Modo, tratou os avós com muito carinho. Qual foi a forma, o modo que tratou os avós? Com muito carinho ou com raiva? Com carinho. Movimento, ele caminhou até o carro. Ele foi caminhando até o carro. Eu viajei até Garanhuns. Oposição, votaram contra o projeto. Então, foi oposto, uma oposição. Não foram a favor, foram contra. Origem, somos do Rio Grande do Norte. Somos de Pernambuco. Tempo, os comentários serão feitos após o jogo. Veja aí, o tempo é marcado após o jogo, só depois. E aí, vocês vão fazer a relação, estabelecer a relação de sentido dessa frase do quarto. Então, o terceiro e o quarto vocês vão fazer da página 31. Já aí, passando, vamos ver um pouquinho da ortografia, do emprego do X e do CH. As cantigas populares fazem parte da cultura oral de vários povos. Além das repetições, elas utilizam vários recursos sonoros que facilitam a memorização da letra. Leia um trecho da cantiga, Fui no Tororó, e responda as questões. Fui no Tororó, beber água não achei. Achei linda morena que no Tororó deixei. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Quem não dormir agora, dormirá de madrugada. Então, na primeira estrofe da cantiga, fui no Tororó, beber água não achei. Achei minha linda morena que no Tororó deixei. Algumas palavras que rimam entre si. Então, as palavras que rimam é achei e deixei. Que sons eles repetem essas palavras? O som do chi, né? Deixei, achei, no final, achei, deixei. Representada pelo E, pelo I, pelo CH e o X, que tem o mesmo som, né? Que letras são diferentes e representam o som? O CH e o X representam o mesmo som. Deixei com X, achei com CH. Então, na língua portuguesa, existem diferentes palavras que têm o mesmo som, que podem ser escritas com CH ou escritas com X. Veja aqui. Peixe, peixaria, peixinho, peixada. Então, essas são palavras derivadas da palavra peixe. Cachorro, cachorrice, cachorrinho, cachorrada. Então, vocês vão ver também aqui algumas palavras que eu ou vou usar X ou CH. Então, utiliza X em palavras de origem tupi, indígena, árabe, africana, como abacaxi, enxaqueca, cachumba. Depois de ditongo, que são duas vogais juntas em uma mesma sílaba. Frouxo, peixe, feixe. Depois do ME inicial, mexerica, México. Com exceção, tem mexa e seus derivados. Depois do enxada, enxurrada, enxoval, enxofre, enxugar. A exceção é enxoriçar, enxova, encher, encharcar. E algumas palavras que se escrevem com CH, que é de origem estrangeira. Chapéu é francês, salsicha, italiano, sanduíche, inglês.
No verbo encher-se os derivados, eu escrevo com CH. Preencher, enchente, enchimento. E aí vocês vão praticar fazendo o segundo e a terceira e a quarta questão. E aqui vocês vão copiar as palavrinhas e vão colocar o X ou CH no segundo. No terceiro, você vai ler as alternativas, vai dizer qual dessas três a palavra está escrita corretamente, de A, B, C e D. E no quarto, você vai copiar o pintor de placas teve dúvida. Então, é uma placa e ele teve dúvida se escrever as palavras com X ou CH. Então, você vai reescrever e vai escrever com X ou CH. Então, gente, só são 5 questõezinhas bem fáceis e é para vocês entregarem sexta-feira, dia 31. Até mais, até logo e qualquer dúvida podem mandar zap, certo?